programa Conversa de Domingo está de volta, hoje recebendo o fotógrafo Alexis Prapas. Alexis, eu falava com você no bloco anterior sobre a contribuição que você pode dar com o seu trabalho, com a tua fotografia para a sociedade. Eu acho que a minha fotografia, como ela é voltada muito para, assim, digamos, comercialmente, para a área publicitária, para a área e para o retrato, nesse ponto de vista ela é voltada para o bem-estar da pessoa, né? Isso é independente do trabalho que eu desenvolvo, eu sempre busco achar um jeito da pessoa se sentir bem com aquilo e ajudar ajudar na autoestima das pessoas, né? Claro que assim, o meu trabalho ele é muito voltado, que nem eu digo sempre, para o retrato pessoal, para a área publicitária, a área de vendas, né? Que a área publicitária é uma área de venda, né? Então é mostrar um pouco de um ponto de vista, né? Como que as coisas podem ser, né? Mas eu vi alguma coisa a respeito de você, que se dizia que você, como um projeto de vida ainda, você tem a questão de trabalhar a fotografia para conscientizar as pessoas sobre, né, preservação. Isso aí é uma coisa ainda muito pessoal, que eu tô, assim, eu e a Melissa, a gente sempre discute isso, um jeito da gente conseguir, na verdade não é nem através só da fotografia, eu acho que é através de um comportamento. E a fotografia, claro, ela pode ser um vetor disso, pode ser um meio disso, mas eu acho que é muito mais amplo do que só a fotografia. Eu acho que é uma questão de você movimentar os seus amigos, a sua família, para pequenas coisas, pequenos comportamentos, para pegar, tipo, os sobrinhos, que eu tenho muito, meus futuros filhos que eu pretendo ter, e a partir disso você conscientizar de uma maneira diferente. Eu acho que as crianças, a educação, é o segredo do futuro, assim, do futuro bacana para o nosso país. Porque quem já está mais velho, quem já está acostumado, habituado, não vai mudar tão fácil. Então, é o comportamento em relação ao consumo de água, a lixo seletivo, coisas básicas que se fala muito por aí, mas eu acredito que se você trabalhar isso em casa, com a família, e com as crianças principalmente, e isso ir desenvolvendo, eu acho que isso é uma coisa muito rica. E não depende só, não é só questão da fotografia, é uma coisa do comportamento mesmo humano. Você falou uma coisa muito bacana, a questão de água. Eu vou aproveitar o espaço aqui para fazer um comercial. A nossa equipe, aqui da TV Brasil Pantanal, foi a grande vencedora do Prêmio Ambiental da Águas Guariroba. Nós ganhamos com a reportagem da Lubi Gatão, e o cinegrafista Raimundo Dias, Juarez Xavier, e uma outra equipe que trabalhou nessas reportagens, e ela tocou exatamente nesse ponto do uso racional da água. Então a reportagem mostrou as crianças, né, trabalhando esse uso racional e como não sujar, como não poluir os rios. É muito mais fácil, né, você colocar na cabeça de uma criança sobre a educação ambiental. E ela te avisa, no fim, ela cuida de você. Ela cuida Isso de que é você. muito legal. A mesma coisa que acontece no trânsito. Exatamente. Né? Quando você entra dentro do carro, você ainda não tem filho, vai ter, você falou. Não coloca o cinto, a criança, pai, olha o cinto. Pai, você passou no sinal, avançou, estava amarelo e tal. Então, isso é verdade. É muito mais fácil você segredo formar essa geração aí do que mudar a gente que já está com cabeça dura, mas que tem que mudar também, né? Não é que não vai mudar. E eu acho que se a gente fazendo isso, elas vão te monitorando, e aí você acaba acostumando. Eu acho que é um comportamento, são coisas pequenas, mas faz diferença. A água vai acabar. A água é um bem rico. As pessoas acham que não, né? Se imaginar um dia. Sobre o aquífero Guarani, acha que não vai acabar. Mas você faz um teste, passa um dia sem você mexer com a água, sem você tomar água, sem você lavar a mão. Você não consegue passar um dia sem mexer com a água. Então você imagina como é que você seria a sua vida se não tivesse mais água. Então é uma coisa a se pensar. Quem sabe na hora que você tiver o filho aí, que você está falando daqui a pouquinho, né, realmente você consiga desenvolver esse trabalho na fotografia. Na verdade, a fotografia acho que é uma ferramenta também, mas isso a gente já faz com os sobrinhos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você é um pouco avesso a prêmios, mas um dos poucos prêmios não, desculpa, vou corrigir, concursos, mas um dos poucos concursos que você participou, você acabou ganhando o prêmio de primeiro colocado, que foi com esta foto aqui, eu posso mostrar aqui nessa câmera. Fala um pouquinho para mim sobre esse prêmio aí, Alex. Esse prêmio foi em 2005, é um evento grande que existe, que chama Photoshop Conference, que é um evento nacional, é um dos maiores da América Latina, voltado para fotografia, tratamento de imagem. E nesse evento eles tinham um concurso, eu não sei nem se ainda tem esse concurso, mas eles tinham um concurso em categorias variadas, que era publicidade, fotografia de publicidade, fotografia de moda e fotografia em si, né, a fotografia e design, gráfico, website, tinham algumas áreas. E eu participei num ano com esse concurso,
com essa fotografia, e incrível que essa fotografia ela tem o mínimo de Photoshop possível. Então isso foi muito legal, porque era um evento que muita gente mandava trabalhos mirabolantes, ousados, com muito Photoshop, e eu mandei uma fotografia preta e branca, com quase nada de Photoshop, e pela pureza e pela plasticidade da beleza da imagem que eu acho que conquistou o pessoal e eles gostaram. E eu fico muito feliz e parabéns. Adoro essa imagem. Quem são as tuas referências na fotografia, os teus ídolos? Então, eu tenho muitas, assim, eu gosto de muitos fotógrafos, cada um numa área. Eu comecei lendo muito o Ansel Adams, que é um fotógrafo que fotografava os parques americanos, só que ele desenvolveu uma técnica de fotometria muito precisa para a época, 1920, 1930, e os livros dele são assim, obrigatórios para quem quer conhecer a fotografia técnica, né? A parte assim, controlar os meios da fotografia. Então, eu aprendi muito lendo os livros dele, me apaixonei pelo conteúdo, o jeito que ele escreve, qualquer lugar do livro você tem referência de outros capítulos, e aprendi muito com esse livro. Eu aprendi inglês, inclusive, porque na época não tinha em português esse livro, quando eu comecei a ler e a estudar fotografia, então o livro era em inglês, minha mãe trouxe de Nova York, não tinha nem aqui esse livro. E depois, claro, graças a Deus, o Senac editou esses livros traduzidos em português, então eles têm hoje em dia, no Brasil você encontra. E eu li dicionário e vai aprendendo, eu aprendi inglês e fotografia. Inglês veio de brinde, então foi muito bom. Que legal. E além dele tem os caras de hoje, o Sebastião Salgado na área documental, o trabalho social dele, fantástico. Que ele é parente meu, porque eu sou Carlos Eduardo Salgado Borges, né? Olha então eu falo Sebastião parente, Salgado, titio, primo, muito. Tá aí, cara, uma fera na fotografia. Legal. Mas vamos vir um pouquinho para o estado. Então, quem são assim as pessoas hoje que você tira o chapéu para fotografia? O Iga, né? O Iga, Roberto Iga, nosso grande fotojornalista, mestre, o ícone, né? O mestre, ele é o cara que eu gosto muito. Já participou do programa também, tem muita história para contar. O Iga é uma figura, eu admiro muito o trabalho dele, a luta dele, ele sempre foi muito aberto com todos os fotógrafos, ele é uma pessoa que você vai qualquer hora, conversa com qualquer pessoa, não tem frescura, sabe? Eu gosto muito do Iga. Eu gosto eu me dou bem com todos os fotógrafos daqui, admiro o trabalho dos mais antigos, dos mais jovens, gente nova que está chegando, tem o Rashid, tem o Namur, tem o Roberto Machado, tem o Galvão, aí vai vários, né? Se for lembrar todo mundo aqui, dá para falar de todos. Tem uma lista eu me dou boa, bem né? com todos, assim, a gente, graças a Deus, tem um trabalho que eu nunca me ponho como concorrente de ninguém. Eu acho que todo mundo divide o mercado. Tem espaço para todo mundo, desde que todo mundo trabalhe com um bom senso, né? E com ética. Acho que um pouco de ética não faz mal a ninguém, sabe? Não, com certeza. É um ingrediente que tem que estar na vida de todo mundo. Tem que estar na vida. Claro que a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, trabalha desse jeito, mas a gente... Né, mas isso em todas as áreas. Todas as áreas. Deixa eu perguntar, lá no início eu perguntei a você qual foi a primeira foto, você disse que tinha sido da tua irmã. Agora eu quero saber, assim, qual é a foto que você gostaria de fazer e que você ainda não fez? Que eu ainda não fiz? Essa é uma pergunta capciosa. Eu não sei, eu tenho vontade de fotografar todo mundo, eu não tenho assim, uma imagem que eu gostaria de fazer. Eu ainda quero fazer um trabalho, e esse é um trabalho, na verdade não é uma foto, eu quero fazer um trabalho ainda em cima do Pantanal, mas voltado para as pessoas que moram e que desenvolveram seu meio de vida dentro do Pantanal. Mas isso é um projeto pessoal que não tem uma data ainda, mas é uma coisa que eu quero fazer com calma, a hora que eu estiver tranquilo, e conviver um tempo com as pessoas, porque eu acho que é um tipo de fotografia totalmente diferente do que eu faço. Então ele exige uma imersão. Eu acho que já cai mais para o lado do fotojornalismo, né? Você contar documental, a história, né? Exatamente. Um documental. Alexis, né? Deixa eu corrigir. Tem o Alex e o Alexis. A foto que mais te marcou, eu te perguntei isso? Não, a que mais me marcou, não perguntou, mas na verdade acho que uma das que mais me marcaram foi essa foto. Essa aqui Foi uma das que mais me marcou, porque ela meio que marcou uma fase da minha vida, assim, que foi exatamente quando eu recebi, além do prêmio, foi um ano que eu tive muito reconhecimento por outros trabalhos que eu vinha fazendo. Foi uma construção, sabe quando você começa a colher o que você está plantando há muito tempo? Muito bom. Então desde 94, fotografando e tal, sempre foi muito duro, muito difícil, assim, de grana, de tudo. Em 2005 foi o ano que eu comecei a colher um pouco disso que eu plantei durante mais de 10 anos. Foi quando eu também fiz 10 anos de carreira, praticamente 11 na verdade, né?
Então foi uma fotografia que para mim ela marca essa fase, entendeu? Tipo de parar de só dar cabeçada e começar a poder dar uma respirada. Então isso é bom, isso fica um recado final para o nosso público que está assistindo, principalmente para aquele que quer se aventurar aí na área de fotografia, ser profissional, né? Tem que ralar bastante, o mercado aqui é bom, tem grandes profissionais. E eu queria agradecer muito a tua presença. Eu agradeço. Te parabenizar, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter um talento como você aqui na nossa terra. E estamos à disposição. Muito obrigado. Traz suas fotos, mostra pra gente quando você tiver. Quando você participar de concurso, pode participar, que você tem bastante chance. Aí vem aqui, mostra pra gente. Legal. Vamos conversar mais sobre fotografia, que é muito agradável esse assunto. Muito obrigado. Tá bom, Alexis? Valeu, muito obrigado pessoal. pela tua presença. A gente fica por aqui e se vê no próximo programa Conversa de Domingo. Até lá.